Para isso, Renata Monerá, mais uma vez bem-vinda ao Mesa para Dois. Muito obrigada pela recepção. Boa tarde, gente. Boa tarde. Estou aqui para falar da continuidade ao que a gente falou no nosso último programa, que a gente falou sobre hábitos e rotinas. Isso tem tudo a ver com o estilo de vida, com aquele que a gente tem, o que a gente pretende ter, aquilo que a gente pretende ajustar. E os top 3, assim, quando a gente pergunta o que você tem de meta para o próximo ano, quando a gente vira a chavinha aí universal, né, das reformas pessoais na nossa vida, vem ali nos top 3 sempre, eu quero ler mais, eu quero ler X livros por ano, eu quero aprender a ler, eu quero voltar a ler. Então tá sempre ali configurado ali entre os top 3 aí de metas do ano. E essa foi muito minha meta. Depois que eu tive filho, assim, a vida virou de cabeça para baixo e eu tinha abandonado o hábito de ficar lendo sempre. Ai, tô conseguindo. Eu criei algumas estratégias. Assim, deixa o livro perto da cabeceira do celular, fica em outro lugar. O livro que eu amo fica na cabeceira. Vai ali pro banheiro, vai ali pra cozinha, vai ali. Tem livro, agora saiu da biblioteca ali do escritório para jogar livro em todos os lugares e voltar a ter esse hábito de leitura. Eu acho que é legal para você e para o seu filho. Sim. A gente ter o acesso ao livro, não é só ter o acesso de comprar o livro. É importante que o acesso ele esteja disponível, esteja no nosso campo de visão. Que lindo. Isso vale para a criança, que é muito importante ela ter esse contato visual, ela sentir que está disponível, mais do que a gente ficar instigando. E olha que eu faço isso, sabe? Eu estabeleço meta, às vezes são fáceis de cumprir, às vezes não. Agora nas férias, então, estou perdendo todas as batalhas, né? Com a Helena, minha filha. Mas é muito importante, assim, na construção da casa, o quarto, eu fiz questão de ter um escritório com uma estante muito bacana, que eu estou ali construindo a minha biblioteca particular, de uma forma, né, bem comedida e aos poucos. Eu acho que isso é para uma vida, não é uma coisa momentânea. E também no quartinho dela tem um espaço específico para livros, que ela já faz uma curadoria também, né? Mas, assim, eu queria muito que nós falássemos isso, porque, assim, a leitura me pega, vocês sabem disso, de um jeito, assim, é emocionante falar sobre isso. E você falou da leitura, depois que eu fui mãe, a minha família, apesar de terem pais voltados, né, os dois pais são professores, mas tadinhos, trabalhavam de manhã, de tarde, de noite, a leitura não era uma coisa, assim, imperativa na vida deles, né? Eles eram jovens, trabalhavam muito, com 3 filhos, como é que lê, né? E isso, os livros não estavam tão disponíveis para eles, a não ser nos locais de trabalho, e ali não dava para ler. Mas, assim, na minha pré-adolescência, eu fui aí picada pelo mosquitinho da leitura. Graças a Deus, fui muito incentivada por professores, bibliotecários. Você vê como é que esse ecossistema das escolas são tão importantes para a construção de pessoas mais críveis, né, mais críticas, né? É tão importante, por isso que a gente precisa valorizar muito os professores, muitos bibliotecários, as secretárias, né, que de uma forma ou de outra acabam estimulando a nossa leitura. Poderia falar o nome de várias pessoas que marcaram a minha vida. E aí, na vida adulta, na vida profissional, eu comecei a dar muita atenção aos livros mais técnicos. E aí, hoje eu acho que leitura a gente precisa ler, qualquer uma que seja, eu acho que tem valor, mas eu comecei a ser muito crítica com esses livros de soluções prontas, né? Nossa. 7 maneiras eficazes disso, 10 maneiras de fazer aquilo, né? Então, assim, eu evito, eventualmente a gente sucumbe, a gente dá uma olhadinha, né? A gente olha, a gente lê um artigo, a gente foi ler um livro, até compra, né? Quando a gente acha que a solução é para o nosso problema, né? Ou para a nossa demanda pessoal. Mas, assim, eu sempre fui uma leitora de gostar muito de romances ficcionais, livros históricos. Não sou muito de biografia, mas tem um lugarzinho na minha prateleira para isso, é o que eu leio menos. Mas eu fui criando esse hábito de leitura. Quando eu fui mãe, eu confesso que eu fiquei 8 anos completamente separada da vida de leitora. Comprava livro e eu acho que a minha meta era meio livro por ano. Porque eu lia revista, eu gosto muito de periódico, gosto muito de revista relacionada a empreendedorismo, a varejo, a shopping center. Amo uma Vogue, amo uma revista de moda, né? Então, eu lia muito isso. Galileu, eu gosto muito de revista com dicas científicas, assim, eu gosto bastante. Mas os livros eram 0, praticamente.
E aí, em 2009, ou 2019, eu falei, cara, eu vou começar a ler de novo. E aí, a leitura, eu sigo um perfil muito legal, vale aqui já a dica, que é o @bookster. É Ah, um advogado super jovem, que também não é crítico literário, mas ele diz que ele tem uma missão de propagar a vontade de ler. Quanto mais a gente falar de leitura, mais esse hábito é picadinho nas pessoas. E aí eu comecei a seguir, ele tinha, sei lá, 10 mil seguidores, hoje ele tem mais de meio milhão. E aí ele fala uma coisa, um mantra, que a leitura é um hábito diário. Eu falei, aí eu colocava meta matemática, hoje eu vou ler 10 páginas, hoje eu vou ler 15 páginas. E aí reli o livro que tinha me chamado a atenção e eu não tinha entendido nada, não tinha, que foi o do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Aí eu falei, gente, eu vou ler esse livro. Eu lembro que eu gostei de umas partes. Aí eu me envolvi na história. E começou. E aí, isso obviamente foi potencializado com a pandemia, que aí eu continuei trabalhando, mas aí aí eu não estava indo na academia. no deslocamento, não tinha. Não tinha tanto deslocamento. Eu continuei indo ao shopping, apesar do shopping estar todo fechado, a gente tinha uma estrutura mínima ali de funcionamento para atender imprensa, para atender lojista, né? Mas me dava um pouco mais de tempo para leitura. Então, isso se potencializou. E aí eu virei uma apaixonada mais ainda pela leitura. E hoje eu não tenho metas. Ai, quantos livros? Eu quero curtir o livro. Então, eu não sou uma leitora de 2 livros ao mesmo tempo. Eu gosto de me dedicar a um só. Até porque a gente tem uma coisa chamada celular e isso... Nossa, isso é um vilão da leitura, né? Isso ocupa muito do nosso tempo. Apesar de estar relacionado com leitura, né? Mas eu acho isso. O que eu mais queria, mais do que qualquer outras dicas, eu acho que o hábito da leitura é um hábito que a gente pode resgatar, né? Ele não precisa ficar perdido. Vai ter momentos que a gente vai ler mais e outro vai ler menos. Eu acho que você tem que se divertir com a leitura, né? E aí eu até coloquei uma coisa aqui na minha justificativa que eu acho assim, por que as pessoas querem ler? Então, eu quero deixar a minha impressão aí para a gente finalizar e eu dar algumas dicas. Porque eu acho que ela muda a nossa perspectiva. Muda. Né? Porque ela faz a gente abstrair das nossas realidades, mesmo que um pedacinho de tempo, e ela consegue nomear os nossos sentimentos. Às vezes a gente está vivendo e a gente não sabe o que que é. E a gente sente na empatia, na similaridade, às vezes em romances de época, você consegue entender que aquilo você já viveu, você consegue nomear um sentimento. A gente se torna, quando a gente está lendo, mais forte e independente através da leitura. A gente fica mais crítico, talvez aí por isso que tantas bibliotecas foram queimadas, né? A leitura, ela nos dá um bastão invisível de poder. É a sensação de sair de um afogamento imaginário e ir para um momento assim de deriva, mas com calma e plenitude. Então, eu acho assim que a leitura me traz isso, esse texto é meu, essa impressão é minha, porque são sentimentos muito genuínos e verdadeiros. E aí, assim, eu tenho um sonho, e esse sonho é compartilhado por muita gente, acho que com você também, Bárbara, acho que você é essa pessoa que leva a palavra para muitos lugares, né? Eu tenho um grupo de amigas que são as meninas do Maria Cobogó, são perfeitas, a Ana, a Cris, a Solange, a Márcia Zarur, que está aqui, né, compõe o time da rádio, né? A Cláudia Duarte, são pessoas incríveis, que é um coletivo de editoria de autores do Distrito Federal. Elas fazem várias parcerias comigo lá no Brasília, esse ano teremos muitas outras. Uhul. E assim, eu divido com elas o sonho de tornar Brasília a maior cidade leitora do país. Então, assim, hoje eu tô aqui, sabe, gente, divulgando a palavra. E eu acho que isso é uma missão de todos nós. Assim, pessoas com filhos, com sobrinhos, sem sobrinhos, né? A Cláudia também, a Claudine tem uma outra iniciativa super legal que chama Calangos Leitores. Muito legal, que são de clubes de livros para adolescentes em escolas públicas, né? Então, a Claudine faz um trabalho primoroso. Foi selecionado pelo Prêmio Jabuti como uma iniciativa de fomentar a leitura. Brasília teve 5 livros indicados para o Prêmio Jabuti. Então, eu acho que a gente também, além de ser um celeiro de leitores, né, já dizia Ariano Suassuna, para um escritor ser um bom escritor, ele precisa ser um ótimo leitor, ele precisa ser apaixonado pela leitura.
Ó, eu vou dar dica de 2 livros, mas lá no meu Instagram vai ter pelo menos umas 5, de filmes também, de documentários também. Eu fui aí no meio dessa conversa pontuando algumas pessoas e iniciativas que eu acho legal. Um livro que eu li para falar bastante hoje, né? Eu já tinha lido e eu reli algumas partes. É uma história da leitura do Alberto Mangel, que ele faz, é um ensaio que ele faz uma história muito legal, que ele fala sobre o poder da leitura, como a gente deve ler, como é que a leitura apareceu nas nossas vidas. É muito legal. E junto com ele, O Infinito em um Junco, que fala sobre a invenção dos livros no mundo antigo. É incrível também, fala da criação das bibliotecas, mas fala como é que surgiu esse calhamaço aqui de papel e capa. E é uma delícia, é da Irene Valejo, é um dos livros que foram best-sellers ano passado. É um livro que eu não terminei, eu acho uma dó, vai voltar para a cabeceira, porque ele também conta a história de grandes leitores e grandes escritores do mundo durante esses 2 últimos 1000 anos, Uau! né? O Caixa de Palavras, que é do advogado e jornalista José Roberto de Castro Neves, é Por que Você Deve Ler e o que Ler. São pequenos artigos que ele fala sobre a leitura e indica de vários gêneros literários, algumas sugestões para você ler com uma crítica muito interessante. E esse é um romance chamado A Biblioteca de Paris. Eu sou alucinada por livros que foram adaptados para o cinema, mas eu gosto de livros que contam a história de pessoas que gostam de livros. Então eu tenho várias. Hoje eu podia trazer aqui 20 dicas. A Biblioteca de Paris é um romance super levinho, delícia, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, apesar de isso não ser leve, mas a história de uma mulher, e aí faz um paralelo com uma história nos Estados Unidos também, que viveu na França e protegeu aí a biblioteca americana em Paris durante a Segunda Guerra Mundial, no momento da invasão nazista lá na Alemanha. Então, é muito legal, acho que vale a pena dar um Google aí em todos esses livros. Todos estão facinhos de encontrar em todas as livrarias. Os filmes, eu queria também sair um pouco do óbvio, mas eu queria muito falar sobre a Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata. Maravilhoso. Também tem essa. Também você já viu que eu também gosto de Segunda Guerra. Eu vi, porque é um drama, mas é muito gostoso também, né? Que fala Muito, é legal, é com aquela atriz que faz a Cinderela. E é isso, ela é uma jornalista que vai entrevistar um clube de livros que se encontra meio escondido, né, nesse momento da Segunda Guerra. É numa cidade inglesa que também está ali sob domínio nazista. E eles brincam que eles são um grupo de gastronomia. Na realidade, eles se encontram para ler, né? E é muito leve e é muito gostoso. E aí eu faço um convite também, está dentro das minhas metas desse ano, participar de clube de leitura. Então, isso eu também estou querendo fazer. A livraria também está na Netflix, a história de uma mulher que abre uma livraria numa cidade. É um filme um pouco mais lento, mas super bonito. É o tipo de filme que eu gosto. Não é o filme do meu marido, é um filme para ver só, porque ele é um pouquinho mais lento, mas conta a história de uma mulher que abre uma livraria numa cidadezinha de uma costa da Inglaterra e tem um monte de dificuldade por conta disso. Mary Shelley, que é uma história muito legal, que é a escritora do Frankenstein, e aí fala sobre livros de terror. Ela foi uma adolescente de 16 anos, quando ela começou a escrever esse livro. Os primeiros livros, inclusive, tinham que ser, eles foram publicados no nome do marido, porque as mulheres não podiam editar livros. E eu trouxe um livro juvenil, que é As Vantagens de Ser Invisível, que é maravilhoso, tem filme também. Fala sobre bullying, a gente está aí no momento discutindo muito sobre aí, né, toda essa lei do cyberbullying. Eu acho que é muito importante a gente estar muito atento a tudo isso, atento aos nossos filhos. E As Vantagens de Ser Invisível fala sobre esses temas, mas fala como a leitura também pode salvar. Né? Que lindo. E aí, gente, tem um monte de outras coisas muito legais, dicas de lugares maravilhosos, que são os sebos de Brasília, que vendem livros novos e usados. Isso tem lá na dica. Vai ser um assunto só sobre isso. Só sobre isso. Sebos, E aí eu queria contar em primeiríssima mão também que em março o Brasília Shopping abre uma unidade da Livraria da Vila. Maravilhosa, a gente está super entusiasmado. As obras começaram essa semana, então no finalzinho de março a gente tem mais uma livraria linda,
com muitos títulos aqui na cidade, lá no Brasília Shopping, no primeiro piso. Então, assim, eu falei e queria amarrar, assim, com chave de ouro, contando essa novidade. Quanto mais livrarias, mais potencial de leitores a gente tem. E quem não conhece a livraria da Vila nos outros lugares, assim, ela reúne eventos, ela faz e acontece, tem para todas as idades, assim, é um atendimento diferente. Eu sou apaixonada, sempre lá. Bom, que bom. Espero todos os nossos ouvintes lá comprando livro. É um mercado que precisa ser muito aquecido para a gente criar, ampliar. Sensacional. Rê, muito obrigada mais uma vez por participar aqui do Mesa para Dois, ainda mais com esse assunto e ainda trazendo essas novidades pra gente. Muito obrigada. Tá joia, muito obrigada, gente. Até daqui a 15 dias. Um beijo grande. Beijo.